Cuidar do corpo, cuidar da mente, a gente precisa cuidar da nossa saúde de modo integral. Né? Tem gente que pensa assim, eu só vou rezar. Será que eu só rezar eu vou ter saúde? Você vai. Se a sua oração for assim, Jesus, abre minha cabeça para que eu possa caminhar amanhã cedo. Jesus, que eu tenha coragem para amanhã eu levantar bem cedinho e fazer minha caminhada, né? Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso me alimentar bem, eu preciso saber o que eu estou ingerindo. E a mente, né? A mente vai agradecendo. Gente, toda faixa de idade, seja qual for a idade, a gente precisa cuidar. Enquanto tem vida, tem esperança, tem movimento, seja qual for, mesmo que tenha aí alguma impossibilidade, mas é possível. E eu estou muito feliz de te receber, linda. Tudo bem? Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom que você está aqui, vamos papear bastante. E olha que eu gosto de falar. Ah, então manda bala, tá aí. E ainda mais falar sobre saúde, né? É. Tamires, fala pra mim, porque as pessoas, elas pensam muito sobre isso, né? Elas têm uma dificuldade muito grande, porque achar que passa de uma certa fase, que exercício físico, atividade física, né? O esporte em si, ele é só para quem é jovem e criança, né? Perfeito. Ou eu me tornei mãe, ou então agora sim, fechei já sei o que eu quero na profissão, não preciso mais praticar esporte. Não tem isso, né? Qual a importância da medicina esportiva, em especial na vida da pessoa, em especial na terceira idade? Então, eu falo que a medicina esportiva, ela vem quebrando barreiras. Inicialmente, a medicina esportiva era só para atletas de alto rendimento e ano após ano a gente está mostrando que não. A medicina, o exercício físico, ele é para todos. Hoje, a importância da atividade física, principalmente na longevidade, é o que a gente mantém a pessoa com maior qualidade de vida, para a gente evitar com que ela caia, com que ela fique acamada, que ela aumente os riscos dela cardiovasculares, o risco de um infarto, de um AVC, o risco do diabetes dela com os anos ir descontrolando. Então, a atividade física, ela ajuda a frear toda essa evolução natural das doenças que as pessoas já têm por conta da idade e das doenças que elas adquiriram com o passar dos anos. Ah, legal. Ou seja, é uma prevenção. É o melhor remédio. É o melhor remédio. Não é? Eu falo exercise is medicine. Exercício é remédio. Exercício é remédio, exatamente. Como que funciona isso na prática? Então, como funciona hoje na prática? A medicina esportiva, a gente tem a parte dela voltada para o idoso. E o idoso, ele tem algumas peculiaridades. Alguma das peculiaridades do idoso é, paladar. Já viu o idoso que fala que gosta de comer carne? Não gosta. Difícil. Idoso gosta de comer doce. Doce e coisinha mole. Doce e coisinha mole. É. Por quê? Tem uma alteração da mastigação, isso é natural por conta da idade, não tem mesmo aquela musculatura. Sim. Então, ele vai preferir coisas mais fáceis de mastigar e mais docinho, que é mais palatável, o sabor fica preso na boca. Então, ele acaba priorizando isso. Então, é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. E com isso, com o passar dos anos, a gente tem uma troca da massa magra, que é os famosos músculos, pela massa de gordura. Então, ano após ano, a gente fica mais gordinho e menos forte. Ah, tá. Vai trocando, então. Vai trocando. E aí, o exercício físico, ele é importante nesse momento para frear isso. Tá. Porque quanto mais massa magra eu tenho, mais músculo eu tenho, mais forte eu tenho, eu consigo fazer as minhas atividades do dia a dia sem depender de outra pessoa. Sim, a mobilidade fica muito melhor. Com certeza. E só o exercício físico, só a atividade, só o esporte, ele é suficiente para produzir a massa magra? Não. Eu falo que algumas coisas são importantes. Uma delas é o exercício físico. A outra é a proteína. A gente tem uma quantidade de proteína que a gente precisa ingerir durante o dia para a gente conseguir manter essa massa magra. Se eu comer um ovo de manhã, um copo de leite à tarde e um pedacinho de carne à noite, vai ser insuficiente para manter a massa magra, por mais que eu faça atividade física. Ótimo. Então, eu preciso ainda distribuir essa massa magra ao longo essa ingesta de proteína ao longo dos dias para poder manter a massa magra. Preciso do exercício para dar o estímulo para o músculo e preciso principalmente de exercícios com impacto. Bacana, ótimo. Porque quando você diz isso, você deu um bom exemplo, né, principalmente do paladar, que a pessoa também diminui muito a quantidade. Com certeza. Ela não vai comer 130 gramas de proteína. De uma carne. Uma carne na hora do almoço. Não, é um bifão. Sendo que ela já comeu lá sei quantos ovos de manhã, né? Então, assim, para cada idade, realmente tem ali a sua indicação. E aí tem os suplementos, né?
Como que funciona? Nós temos aqui alguns exemplos. Alguns exemplos. Antigamente, a gente ficava muito assim com medo de proteína para idoso. Meu Deus, será que o rim vai aguentar? E hoje a gente sabe que existe uma carga de proteína para cada idoso. Existem pessoas que já têm uma doença renal, essas pessoas a gente vai reter uma quantidade de proteína que a gente vai poder ingerir, mas quem não tem problema renal, ele é como se fosse um adulto jovem. Ele pode suplementar e precisar dessas mesmas quantidades de proteína. E aí, um dos exemplos que eu gosto muito de fazer com os meus pacientes idosos é o uso do whey protein, que é a proteína do soro do leite. Certo. E o que é legal dele? A gente consegue, por exemplo, um sabor de chocolate, bater com leite, com água e ficar parecendo um milkshake. Sim, até fazer um sorvetinho com banana. Exatamente. Fica gostoso, né, doutora? Que coisa boa. Porque, vamos desmistificar um pouquinho, porque eu acho que o pessoal tem um pouquinho de preconceito, né? Com suplemento? Tem. O pessoal acha que como é que se diz? Suplemento de marombeiro. Não de é, gente de academia. Olha aqui, larga de ser bobo. Nós estamos falando de graça aqui pra você poder criar um pouquinho de músculo, ficar mais fortinho, ter mais disposição. Tem esse negócio assim, não, é só meu neto que toma, porque minha neta agora tá tomando, meu filho e tal. Aproveita, entra na carona dele, pega o whey. Né? Aproveita que ele tá comprando e usa. Aproveita que ele tá comprando, porque isso faz a diferença. E o que mais que tem de suplemento? Outro suplemento que é super legal para idoso é a creatina, porque a creatina ela tem esse também benefício do ganho da massa muscular e ela também tem um outro benefício muito legal também para paciente diabético. A creatina, ela aumenta o glicogênio intramuscular, que é o famoso estoque de açúcar no músculo. Então o paciente aumenta isso. Aumenta. Tá. Então, a gente tem, geralmente, 1% do peso do corpo, ele é em estoque de glicogênio muscular, de reserva de açúcar. O que permite a gente sair para fazer atividade física sem comer. Senão, a gente ia cair duro na rua. Entendi. E aí, o glicogênio muscular é esse estoque que a gente tem no corpo. E o que a creatina faz? Isso é tanto bom para paciente idoso, diabético, quanto para o atleta, porque ele aumenta esse estoque. Então, aquele açúcar que estava circulando lá, boiando, ele, em vez de virar gordurinha, ele vai para o glicogênio muscular. Ótimo, ele vai para onde ele tem que ir. Exatamente. Onde ele produz bem, onde ele faz bem para o corpo. Ele é um sinalizador desse açúcar, como se fosse isso? Não, ele é como se fosse um potencializador de reserva. Tá. Então, ele é como se fosse uma conta bancária que deu uma aumentada. Beleza. É bom. Bom, né? E aí, o que é legal disso é que para paciente diabético, eu sempre falo, o exercício como forma de remédio, ele vai gastar o açúcar que está circulante, vai acabar utilizando um pouco do açúcar do músculo, então o nosso corpo vai precisar reestocar esse açúcar. Então, a gente consegue utilizar menos quantidade de remédio com o passar do tempo. Nossa, olha, doutor Tamires, eu tô encantada, porque para você realmente é essencial essa pauta para a gente falar, para desmistificar, para você tirar esse preconceito a respeito de proteína, porque você tem que comer, você tem sim que suplementar, para você envelhecer melhor, né? Para você fazer suas atividades de maneira muito mais fácil, que facilita demais. E também, não é porque vai tomar whey que não vai comer a carninha, né? Precisa comer a carne. Exatamente. Eu falo que o suplemento, ele é um complemento. Ele não é o alimento principal. No idoso, ele acaba sendo um auxílio muito grande por conta dessa questão do paladar, de conseguir comer. Mas a gente sempre tem que priorizar leite, ovos, leguminosas, a proteína em si também. Esse então seria também um grupo de alimentos que seria essencial. Com ricos em proteína, que a gente pode utilizar a proteína tanto de forma animal, né? Leite e carne, como também a proteína vegetal. Aí, gente, né? Vamos dizer aí que se alguém tiver alguma restrição alimentar, a gente tem outras opções. Aqui tem, então, a proteína vegetal. Sim, tem proteína vegetal. vegetal. E dá para usar legal para quem tem, por exemplo, a intolerância à lactose? É uma outra opção. Tem pacientes que têm esse tipo de alergia alimentar, né? Essas intolerâncias alimentares, e a gente pode utilizar de proteínas vegetais. Aí entra a proteína da ervilha, do arroz, da soja, que são bons exemplos. Né? Tamires, vamos aqui, porque eu sei que você trouxe mais ideias. Ai, que legal, gente. Tô cheia das ideias. Tô cheia das ideias hoje. E eu tenho certeza que muita gente vai já, mudar aí a sua rotina, né? E já pedir mais informações aí para comer bem. E agora, me fala o que você trouxe de bom. Então, uma das coisas que a gente sempre tem que tomar cuidado com o idoso é o famoso chinelinho. Chinelinho. Porque o idoso, ele
com o passar dos anos, que nem eu falei, tem essa troca de músculo por gordura, ele fica o que a gente chama de um idoso frágil. Ele tem maior risco de uma doença que a gente chama de sarcopenia, que é essa fragilidade, ter pouca massa magra, ele chama de um paciente sarcopênico. Então, ele é um paciente maior propenso ao risco de queda. Tá. E que nem eu falei, queda aumenta o risco de internação, de doença. Então, a gente tem que ficar muito esperto com o sapato que a gente está usando. Sim. E para não cair, o ideal é a gente usar sapatos que eles dão maior estabilidade. Estabilidade. Vamos mostrar, então, os que dão mais estabilidade. Estabilidade. Quais são as características também? Sapato que não tem um salto alto, é um salto mais reto, baixinho, que pode amarrar, que ele fica firme no pé, ou que ele seja um sapato ortopédico, que ele veste, ele tem uma lycra que também abraça o pé. O sapato esportivo, o tênis, ele já tem essas características em si. Existem também os sapatos ortopédicos. Todos esses são o melhor cenário possível. Tá, esses daí. Esses daqui, vamos pra cá pra gente comentar isso. Tá bom. Esse daqui são os que é o sinal de alerta. Que você não recomenda, né? Por quê? O Crocs é super confortável. Problema, o pé fica solto. Tá. Fica facinho de torcer. O tamanquinho tem o entorce. Chinelinho não fica preso. A mesma coisa havaiana, pode ficar preso em qualquer lugar. O sapato de salto alto é uma topadinha errada que você já cai no chão. Verdade. E a gente tem o famoso meio termo, que não é ruim, mas também não é o melhor dos cenários. Tá. Que é um chinelo que ele prende melhor no pé, ele tem um salto mais baixo, ele tem uma lycra que ele fica mais ajustado, ele tem uma forma ortopédica que absorve mais o impacto. Nesses casos, eles são o intermediário, é o bonitinho que dá para sair para rua. Entendi. É fácil de colocar, né? Sim. Porque, eu dar um exemplo aqui, né? Igual esse modelo aqui que a gente tá mostrando. O pessoal gosta porque é elástico, né? Ou seja, é fácil para a pessoa poder calçar. E aí ela tá dizendo aqui que é intermediário, mas tem essa questão que a pessoa pode torcer o pé, né? Sim. Esse é ortopédico? Esse é ortopédico, ele tem Como as que a gente espuminhas sabe? aqui. Quando tem espuma? É das marcas, mas eu conheço essa marca aqui, esse daqui é um solador Você sabe que é ortopédico. Ele absorve Muito mais. legal, gente. Então, olha, gente, mais uma dica pra você, ó, pra não tropeçar e não cair. Porque depois que cai, gente, olha, só Deus sabe, porque fica difícil, acompanhamento, tratamento. Então, evita, sabe? Sabe que é prevenção. Exatamente. Aceita, muda, tem cada modelinho tão bonitinho também, tá bom? Pra você mudar. Gente, não para por aqui, não. Vamos nos movimentar, é isso? Eu separei algumas dicas que eu acho importante para as pessoas em casa, já que nem todo mundo tem a condição de ir numa academia, de sair, de treinar. O que daria pra gente fazer O que dá pra fazer em casa? Tá. Pra começar hoje. Legal, começar agora. Agora. Já faz aí. O que você tem de equipamento? Eu dei de exemplo esse super equipamento chamado cadeira. A gente precisa de uma cadeira e de uma parede. Leg cadeira. Leg cadeira. A gente precisa de uma cadeira e uma parede. Pra quê? Tá. Pra fazer o exercício do principal grupo muscular que tem que ser fortalecido no idoso. Qual é? A perna. Aí, ó. Então, perna forte diminui risco de queda. E eu dei um exemplo também que é super fácil da gente fazer em casa, uns pezinhos com frasco de shampoo. Frasco de shampoo. Aí, gente, frasco de shampoo que ao invés de você jogar fora, dá pra você reciclar. Você coloca areia dentro. Ah, é? E aí ele vira um pezinho. Bacana. Pra usar em casa. Aí, ó. Legal. Aí, de exercício, eu separei alguns bem simples. Tá. E é claro, eles têm uma progressão. O principal exercício, então, para a parte das pernas, do quadríceps, seria o famoso sentar e levantar. É claro que no começo, o idoso, ele não vai conseguir ter tanta força para ele levantar sozinho, sem auxílio de nada. Então, às vezes, ele precisa ou do auxílio de uma mesa, de um braço. Mas a ideia é ele ir estimulando isso para ele conseguir ter a força no quadríceps para ele poder levantar sozinho e sentar. Tá, uma dúvida. Por Claro. exemplo, principalmente aquele idoso que ele gosta disso, né? Ele gosta do desafio. Então, por mais que ele sabe que ele pode ter pode se desequilibrar, ele faz pertinho
de uma mesa, por exemplo, né? Da Auxílio parede. de alguém por perto. Mas ele pode tentar fazer sozinho, né? Claro. Você orienta até que ponto essa pessoa ela pode fazer sozinha o exercício? Então, vamos lá. Esses exercícios, que são exercícios mais básicos, ele consegue fazer em casa. Por quê? Porque a gente não tem, não vai fugir da rotina do indivíduo. Todo mundo tem que sentar e levantar na mesa na hora de comer. Certo. Então, ele vai fazer o mesmo movimento, só que ele vai fazer pensando no movimento. Olha, agora eu tenho que manter uma postura, eu vou contrair meu abdômen, eu vou colocar a força na perna e vou levantar devagarzinho. Então, ele consegue pensar. E, de preferência, sim, sempre com a cadeira na parede, para não ter risco da cadeira Escorregar e correr, né? Exatamente. Então, vamos repetir o exercício para você fazer em casa agora mesmo? Ó, sentar e levantar. Esse é um. O outro que eu separei com esses super pezinhos adaptáveis. Nossos o nosso super halteres, exatamente. A gente pode fazer exercício de bíceps. Legal. A gente pode fazer exercício de elevação frontal. Ótimo. Sempre fazer devagar, não precisa fazer assim, correndo. Não é porque tá tão leve, né? Também não é? Não, é exercício concentrado, pensado. Exatamente. Tem que pensar o que você tá fazendo. Você tem que, é para treinar esse músculo. Beleza, então eu vou sentir esse músculo. É para treinar o ombro. Então eu tenho que sentir o meu ombro e não sair só fazendo por fazer. Certo. Gostei dessa orientação, porque as pessoas elas fazem, eu já fiz, né? Se você está sentindo tal músculo, eu acho legal isso que você falou, a gente pensar onde é que a gente está sentindo para levar o pensamento lá, porque aí o músculo trabalha. Funciona de verdade isso, né? É o que a gente chama de propriocepção. Ter essa noção de espaço e conhecer o próprio corpo. Muito legal. Adorei. Cadê um halter aí? Você quer a gente está dando essa dica para você, então olha, se você fizer essa atividade, faz uma foto, marca a gente, posta lá no Instagram, fala que você já está fazendo seu exercício. A gente deu dicas de alimentação, a gente também motivou você a mudar os seus hábitos e ter uma vida mais saudável para cuidar bem de você, para a gente viver melhor, né, doutora? Viver melhor e por mais tempo. Muito bom. Sei que não está pesado para você, se segura para mim? Claro. Adorei. Obrigada, linda. Foi muito legal. Até mais. Até mais. Muita saúde para você. Até a próxima. Até a próxima. Bons treinos. Bons treinos para você também. Ô, gente, olha só, bom demais, né? Quando a gente aprende algo novo e que a gente pode mudar de maneira tão fácil.